pode se assentar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Tá frio lá fora, né, gente? Eu creio que aqui dentro não tá mais frio não, amém? Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes. Vamos orar a Deus. Amado Espírito, neste momento eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu mais um dia de estar diante do Senhor. E sabemos que o Senhor nos deu a vida e a sua misericórdia se renovou, por isso estamos aqui. E queremos pedir que o Senhor continue nos direcionando, nos guiando através da sua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural. Nos tire do lugar que estamos e nos leve ao centro da sua vontade. Que o seu querer, ó Deus, seja o mais importante para nós. E que no nome de Jesus Cristo, o nosso maior anseio seja caminhar debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Ele é uma fonte inesgotável. Você pode ter bebido, seja lá o que for de Deus. Você já pode ter experimentado, seja lá o que for de Deus. Nós podemos ter bebido e experimentado, seja lá o que for de Deus. Mas Deus não é isso ainda. Porque o que nós experimentamos dele, com certeza não representa a totalidade dele. Porque ele é inesgotável. Ele é infinitamente muito mais. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a voz de Deus, sobre a direção de Deus. Enquanto você abre aí, nós já vamos ler, segura aberto aí. Mas nós como cristãos, nós precisamos nos preocupar com algumas coisas. E uma das coisas que precisamos nos preocupar, uma das coisas que eu procuro me preocupar, é que, ou melhor, é no que ou pelo que nós estamos sendo influenciados. O que mais mexe com você, o que te influencia, o que tem o poder de te direcionar. Porque assim, querido, todos os dias, eu e você, nós passamos por circunstâncias, por situações que querem nos dizer algumas coisas. Com certeza você passa por situações no seu trabalho, na sua escola, às vezes até dentro da sua própria casa. Você passa por circunstâncias que querem dizer algumas coisas para você. E nessa noite, o que nós vamos falar é o que realmente mexe com nós. O que tem influenciado, qual é a voz que tem mexido com você. Por mais que eu acredito que todos aqui têm a sua sanidade mental, ninguém é doido para estar ouvindo vozes por aí, né? Porque diz que quem escuta vozes é doido, não é isso, gente? Não é? Mais ou menos, né? Mas é. Eu sei que todos são normais, ninguém sai escutando vozes como um doido, mas
as circunstâncias, as situações, o dia a dia, ele sempre vem querendo te dizer algo. Existem vozes que querem falar conosco todos os dias. E o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é baseado no que nós estamos caminhando. Qual é a voz que mexe conosco? Da onde temos recebido a nossa direção? Temos caminhado pelo quê? Porque é o seguinte, o mundo tem uma voz que ele diz todos os dias. O mundo quer que nos tornemos iguais. O mundo quer que nós andemos por uma tendência. O mundo quer que nós encaremos algumas coisas como natural. E essa é a voz do mundo. A voz do mundo hoje é aquela que passa diante de uma pessoa baleada e ainda diz assim: devia alguma coisa. O mundo hoje escuta uma pessoa que foi morta, seja por qual for o motivo, e encara tudo isso como normal. E essa é uma das vozes que tem soado mais alto no nosso dia a dia. A voz que quer que nós assumamos algumas coisas como normal, que nós entremos na tendência, que nós nos encaixemos na moda. Lógico que existe um padrão, entre aspas, né, de beleza. Quem vai pôr uma calça amarela com uma camiseta verde? Só que por outro lado, se você acha bonito, qual é o problema disso? Hein, gente? Tem algum problema nisso? Existe algum pecado nisso? Só que se nós nos vestimos dessa forma e nós saímos na rua, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para nós. Mas por que as pessoas vão olhar para nós? Porque nós estamos fora de um padrão. Nós não estamos seguindo a tendência da moda. E olha que a moda tem até cor, não tem, gente? Diz que o verão passado tinha uma cor do verão. Eu não sei, me informei. Eu não ando por moda. É brincadeira. Eu não sei qual é, mas diz que tinha. Eu sei que num dos anos aí a cor era laranja. Enfim. E aí tudo que é fabricado, tudo que é gerado é para responder à tendência, à moda do momento. Porém, se eu e você, se nós saímos fora disso, até por um gosto pessoal, as pessoas olham para nós e dizem: peraí, ele está fora da moda. Porque, querendo ou não, existe um grito do mundo, do sistema que nós vivemos, querendo dizer que algumas coisas são normais, são naturais, e nós temos que viver exatamente dessa forma. Existem diversas coisas hoje que o mundo tem pregado, a voz do mundo tem nos dito, que quer nos empurrar a goela abaixo através da mídia, através de tantas coisas. E hoje, o que eu quero que nós chegamos ao fim dessa mensagem percebendo é se a voz que tem falado mais alto conosco, ou melhor, que talvez nós estamos dando ouvido, será que não é a voz do mundo? Isso eu estou falando não de você, eu estou falando de nós. Só que existe uma voz que está à nossa volta, que quando você está diante de uma circunstância, ele quer que nós encaremos, essa voz quer que nós encaremos algumas coisas como naturais. E essa voz quer te influenciar. Essa voz quer nos influenciar. Outra voz que todos os dias quer falar conosco é a voz do diabo. Fala assim: misericórdia. Gente, Deus quer falar com você, amém? Ou melhor, Deus fala com você, você crê nisso? Só que o diabo também quer falar.
O mundo, como eu disse, também quer falar. E o mundo, o diabo, o que ele quer pregar para nós? O diabo quer que façamos ao contrário da palavra de Deus, que desobedeçamos a palavra de Deus, que nos tornemos vingadores, justiceiros, amedrontados. Gente, se nós formos nos informar de algumas coisas que têm acontecido, se nós formos nos basear, se nós formos basear a nossa vida por algumas coisas que têm acontecido à nossa volta, e nós permitimos com que essa voz entre no nosso coração, essa voz de medo, de justiça. Primeiro, que se você for influenciado pelo medo, você não vai sair de casa. Segundo, por uma justiça própria, você vai querer tomar caminhos e se vingar de tudo que fazem para você. Porém, existe um caminho que o diabo quer usar para isso. Existe uma voz cotidianamente, todos os dias, que quer falar com você. Quem aqui tem costume de assistir programa jornalístico que fala de desgraça? Alguém tem costume? Não tem problema não, não é pecado não. Bem, como que você se sente depois disso? De verdade. Você se sente bem? Escuta, imagine você estar assistindo lá um programa de televisão daqueles assim que enquanto você está assistindo vai pingando sangue da televisão assim, sabe? Já assistiu desses? Já? Tem programa que é tão sanguinário que o sangue vai pingando enquanto vai. Aí você escuta assim, que na rua onde você mora existe um serial killer. Como que você se sente? Aí você diz assim, não pastor, não tem como, a gente vai sentir medo. Por quê? Essa é uma das vozes que o diabo quer que nós escutemos. Lógico que esse é um exemplo acerca de algumas coisas que estão acontecendo, que têm acontecido. Mas isso se enquadra em diversas coisas. Nós ouvimos constantemente que o nosso país está em crise, sim ou não? Está em crise, sim ou não? E aí você começa a ouvir isso todos os dias. E talvez você não foi nem alcançado pela crise, mas essa voz, ela começa a martelar na sua cabeça. Todos os dias isso começa a ser falado. Você começa a dar ouvido a isso e talvez ela não te alcançou, mas você começa a se sentir assim. Sabe por quê? Todas as vezes que você para ouvir algo, todas as vezes que você dá atenção para algo, você está expondo a sua vida, o seu coração, aquilo. E como eu disse, o mundo vem com um sistema dizendo que algumas coisas são normais. O diabo vai um pouco além, ele quer que você se levante contra isso. Mas não através do Espírito, mas de uma forma natural. E aí é onde nós começamos a nos deparar com algumas situações que às vezes até para nós como cristãos é difícil responder. Nós sabemos a resposta, mas é difícil. Por exemplo, se alguém te lesar, se alguém te roubar. Alguns dias atrás nós fomos participar de uma reunião de presbitério. Eu fui com o meu carro. Chego lá, deixei meu carro parado. Uma reunião muito boa. Eu achei que das circunstâncias ali eu estava bem. Depois eu percebi que não, mas tudo bem. Não vou dar muitos detalhes. Mas a hora que eu saí da reunião, algum abençoado por Deus. Eu espero que esse homem, essa mulher tenha um encontro com Deus assim, ó, sobrenatural. Ele levou os 2 retrovisores do meu carro, gente. Só ficou o fiozinho pendurado assim, sabe? E gente, eu vou falar para vocês, o sentimento na hora é meio complicado. Porque
o seu Espírito diz: limpe o seu coração. O Espírito Santo diz para você: guarda o seu coração, eu cuido de tudo. E você fala: rapaz, eu acho que eu vou procurar saber onde está isso. E nisso tudo, vozes querem falar conosco. A voz do diabo quer falar conosco em meio a essa circunstância, sim ou não, gente? Talvez é só comigo, e perdão se foi isso. E às vezes o diabo quer falar para você assim: não, vai lá, faça. E talvez ele te dê até algumas dicas: ó, vai em tal lugar, porque pode ser que esteja lá. Mas querido, se eu vou num lugar desse, eu encontro alguém vendendo um retrovisor, o que eu vou falar para ele? Falar: amiguinho, é meu, devolve para mim. Sabe qual é o problema? O problema é que, principalmente diante das circunstâncias, o diabo quer falar conosco. E sabe uma das coisas que ele quer que nós vivamos? Alguém que haja por uma justiça própria, por uma justiça natural. Só que aí nós nos esquecemos que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele se tornou a nossa justiça, não é isso? Amém? É fácil isso, gente? Se você chegar num bem que você tem, num carro, seja na sua casa, e você chegar lá pegar o bendito do ladrão, o amado do ladrão mexendo, roubando, seja lá o que for seu, como que você vai reagir? O que eu estou falando de voz é exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Qual é a voz que nós estamos ouvindo diante das circunstâncias? Como cristãos, pelo que e por quem nós deveríamos ser influenciados, mas de fato estamos sendo influenciados por Cristo, pela palavra. Será que isso tem acontecido em nós, em nossas vidas? Porque é o seguinte: indiscutivelmente a palavra de Deus nos traz uma direção para cada circunstância, amém? E essa daí é fácil. Na teoria é muito fácil. A Bíblia diz que se alguém der um tapa na sua face, vire. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe quantas, gente? 2. Uma você caminha por obrigação e outra você fala: não, cara, eu vou viver por aquilo que Deus diz. Só que às vezes no meio de tantas circunstâncias e tantas emoções, nós não conseguimos ouvir exatamente a voz de Deus. E na verdade, o maior problema às vezes não é que não consigamos ouvir. O maior problema é que talvez não reconhecemos mais, ou até não ouvimos mais. Vamos ler o texto aí para me dar continuidade, gente. Capítulo 5, verso 13 de Mateus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: eu estou procurando. Então não tem ninguém procurando, né? Então vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Escute, eu já vou continuar falando sobre as vozes
qual é a voz que nós estamos ouvindo. Só que esse texto, ele é um texto que para mim serve como referência, como uma direção do que nós fomos chamados para ser. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: você. Mas gente, fala você direito. Fala: você foi chamado, foi criado, foi gerado para fazer a diferença, para que Cristo fosse glorificado através da sua vida. Amém? Nós precisamos entender isso, que você foi criado, você foi gerado por Deus, para que Cristo fosse glorificado através da sua vida. Não é isso que diz o último versículo? O 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que as pessoas olhem para nós, para que as pessoas olhem para a nossa família, para que as pessoas olhem para as nossas decisões e glorifiquem a Deus através disso. Eles consigam glorificar a Deus através daquilo que fazemos. Aí talvez você me pergunte assim: pastor, o que isso tem a ver com as vozes? Deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo for retirado de mim, de você, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, se nós deixarmos de caminhar debaixo da direção do Espírito, nós nos tornamos como todos. Escute, ser cristão não nos faz melhor que ninguém, porém é para nos fazer diferente. Entendeu ou não? Ser cristão não nos faz melhor que ninguém, porém é para nos fazer diferente. Existe um chamado específico de Deus para cada um aqui, para fazer a diferença, de acordo com o texto que nós lemos, para ser luz, para ser sal. Tudo isso traz a diferença. No ambiente de trevas, a luz muda. Numa comida sem sal, o sal muda. Só que, querido, nós não vamos conseguir fazer a diferença se nós não caminharmos debaixo da direção do Espírito. Nós não vamos ser a diferença em nada se nós não ouvirmos a voz de Deus. Porque, como eu disse, se o Espírito Santo se retirar de nós, nós nos tornamos como todos. Talvez hoje nós olhemos algumas situações do mundo que nós saímos e avaliemos da seguinte forma: como tal pessoa consegue viver aquilo? Já olhou assim? Sim ou não, gente? Quer ver? Quem já passou a noite na balada aqui, por favor? Certo? Não era balada não? Era forró na época, né? Arrasta-pé. Era outro nome, né? Era bailinho na época, não era, mano? Bailinho. Escute, crendo em nome de Jesus, amém? Que nós estamos libertos disso. Talvez hoje você olhe para algumas pessoas que passam a noite na balada e você fala: como consegue? Gente, quem aqui já bebeu antes de conhecer a Cristo? Gente, eu tomei um porre na minha vida para nunca mais. Talvez você olha hoje, gente, às vezes eu passo num dia de frio como esse, apesar que a demanda diminui, mas ainda tem uns corajosos que estão lá sentados no bar bebendo, tomando uma gelada, mais corajoso ainda. Tem outros que invertem, né? Esfriou, toma uma quentinha, né? Talvez você olhe para essas situações e diga assim: como pode, como consegue? Mas talvez você saiu de lá. Talvez você veio de lá. Nós praticávamos as mesmas coisas quando o Espírito Santo não fazia morada em nós.
O que eu quero que nós entendamos com isso é que se o Espírito se retirar de nós, nós somos capazes de fazer as mesmas coisas, talvez coisas piores. O que eu quero que nós entendamos com isso é que se somos a diferença, nós somos a diferença, não na nossa força, mas sim porque nós vivemos debaixo da direção dele. Porque é o Espírito que nos guia. Então, se o nosso anseio, se o nosso desejo é tocar a nossa geração, nós precisamos entender que a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Espírito, é a voz de Deus. Se você quiser ser como todo mundo, ouça a voz do mundo. Se você quer ser pior que o mundo, ouça a voz do diabo. Se você quer fazer a diferença, ouça a voz do Espírito. E qual é o problema de nós como igrejas e às vezes como cristãos? É que nós dizemos ser cristãos, mas às vezes nem reconhecemos mais a voz dele. Eu não sei se isso mexe com você, mas viver um cristianismo sem ouvir a direção, sem ouvir a voz dele, é a mesma coisa que um carro sem combustível. Adianta ter uma Ferrari parada aí na frente e não ter combustível, gente, num frio como esse? Seja qual for o carro. Não adianta nós dizermos ser cristãos e não ouvirmos a voz de Deus e não conseguimos discernir a voz dele. Sabe por quê? Porque nós vamos falar que somos cristãos, mas nós não vamos fazer a diferença, porque o que faz a diferença é a direção dele. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. Deixa eu ver se tem na minha Bíblia ainda. Eu acho que tem ainda. Amém, achei. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Amém. A gente espera o servo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Vamos esperar. 540 quilômetros. Espera um pouquinho, né? Quem achou, diga amém. Agora a gente vai ler, amém? Capítulo 3 de 1 Samuel. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Verso 3: e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Verso 6: tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Verso 8: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e se foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava, o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te.
Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém. Queridos, nesse texto existem duas igrejas. Talvez você diz assim: pastor, eu não estou vendo igreja nenhuma aí. Mas nós vamos se referir a Eli como uma igreja e Samuel como outra igreja, para você entender um contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Samuel era o sacerdote da época. Samuel tinha sido entregue por sua mãe no templo, e o Eli era o sacerdote da época. Porém Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Ele era o pastor da igreja, se assim posso dizer, mas ele não tinha mais a direção de Deus. A contrapartida, nós temos outra igreja chamada Samuel, alguém que estava começando algo com Deus, e naquele momento estava aprendendo como ouvir a voz de Deus. Falando um pouco sobre a igreja de Eli. A igreja de Eli era a igreja que tudo se tornava normal. A igreja que caminhava por influência de diversas vozes, menos pela voz de Deus, porque essa eles já não ouviam mais. Eli não conseguia mais nem repreender os seus filhos. Os filhos deles cometiam atrocidades dentro do templo. E Eli simplesmente ignorou o fato. Sabe, vamos seguir adiante. Vamos deixar do jeito que está. Não vou mexer com isso não. Porém Eli já não ouvia mais a voz de Deus. A contrapartida, Deus começa a falar com Samuel. Qual é a primeira coisa que Deus fala para Samuel nesse texto? Sobre o pecado de Eli, não é isso? Sabe por quê? Porque a igreja que Deus está levantando é uma igreja que denuncia o pecado. Aquele que ouve a Deus, aquele que busca ouvir a voz de Deus, decide viver de acordo com a palavra. E quando eu falo de denunciar pecado, nós não estamos falando de acusação. Nós estamos falando de pessoas que decidiram ouvir a voz de Deus, de uma igreja que decidiu ouvir a voz de Deus. E a sua atitude, a sua forma de ser, faz a diferença. Preste atenção num detalhe aqui no verso 2. Amém? 1 Samuel capítulo 3, verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli. Aonde ele estava, gente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você por algum motivo não consegue mais ouvir a voz de Deus, se você percebe que Deus não fala mais com você, como que você se sente? Como que você se sentiria? Segundo esse texto, parece que Eli já estava anestesiado com isso. Pouco importava para ele, porque ele estava no lugar de
costume, sabe, tipo assim, aquilo que se tornou rotineiro. Tipo assim, ó, Deus não fala comigo, mas beleza, vamos dormir, né? Sabe qual é o nosso maior problema como igreja? O nosso maior problema como igreja é que em diversas situações nós não ouvimos a direção de Deus e para nós está tudo bem. E esse era o problema da igreja de Eli. Ele já não ouvia mais a voz de Deus, mas as coisas continuavam, os cultos continuavam. Ah, a voz de Deus não tem problema, vamos dormir. Só que é o interessante que quando Samuel escuta uma voz, o que ele faz, gente? Se coloca de pé, porque ele estava deitado, certo? E diz: eis-me aqui. Escute, nós como igreja temos que entender que a voz de Deus é o que nós temos de mais precioso. E se por algum motivo, em alguma circunstância, nós não conseguimos ouvir a voz dele, nós temos que parar. Nós não podemos aceitar e falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja? Sabe, se nós não tomarmos cuidado, as nossas orações, elas se tornam em favor de nós. Nós começamos a buscar a Deus e falando: Deus, ó, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Deus, eu estou pensando nisso, eu sonho com isso. Não tem problema nenhum você pedir para Deus, não tem problema nenhum. Mas entenda algo: a oração não é para que Deus aprove os seus projetos, mas é para que você conheça os dele. A oração não é para que eu conheça, ou melhor, para que eu apresente os meus projetos para ele, mas é para que eu conheça quais são os projetos dele em relação a mim. Porque no final o que vai fazer a diferença na nossa vida não é o quanto nós sabemos de técnicas, de estratégias. O que vai fazer a diferença é o quanto nós ouvimos a Deus. Porque a única coisa que faz a diferença, que nos difere do mundo, é ouvir, é ter o Espírito, é fazer a vontade dele. E aqui nós estamos nos deparando com duas igrejas. Uma do sacerdote Eli, que já não ouvia mais a Deus, mas isso era natural já, vamos dormir. E outra que estava começando a ouvir a Deus, e assim que ouvia se colocava de pé. Eu não fui a fundo para saber que hora que era, mas se estava no dormir, não acredito que era à noite. Não era bigorna da tarde não, acho que era à noite. Escute, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas. Gente, preste atenção. Tá frio lá fora, não tá? E se ele te der uma cutucadinha 3 horas da manhã e falar assim: meu filho, quero falar com você. Semana passada nós passamos a semana com os jovens aqui numa semana de santificação que foi tremenda, falando sobre avivamento. Mas uma das coisas que eu falei para eles é que o avivamento, a característica de todos os avivamentos que nós já ouvimos falar, é que existiam pessoas que estavam dispostas a gastar tempo com aquilo que era de Deus. E isso precisa ser a marca na vida de todo cristão. As pessoas precisam olhar para nós, não por obrigação, sabe? Mas a sua conduta, o seu estilo de vida, as suas decisões, revela que você está tomando um caminho correto. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim: ei, vem cá, será que tem como você me ajudar aqui? Sabe por quê? Eu consigo olhar para a sua vida e ver que algo bom está acontecendo. Talvez eles não consigam explicar. E aí quando as pessoas se aproximarem de você, e você falar assim: sabe por que eu consigo viver uma vida diferente?
Porque o Espírito Santo, a voz do Espírito é o que faz a diferença na minha vida. E às vezes nós como igreja não estamos gerando impacto de uma sociedade no mundo, porque nós temos feito o que todos fazem. Estamos muitas vezes preocupados com a tendência, seja lá o que for. Escute, a linguagem nossa não é terrena, é do céu. A notícia nossa não é terrena, é do céu. Nós precisamos falar aquilo que Deus nos falou. Sabe o que vai tocar a vida das pessoas? Aquilo que você fala, daquilo que Deus te falou. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós não temos o que falar, porque há muito tempo nós não ouvimos, não conseguimos discernir qual é a voz dele. Nós não trazemos impacto em alguns lugares, porque o que era para fazer a diferença não tem mais. E nós como igreja temos que olhar para nós e se perguntar o quanto eu tenho ouvido de Deus, o quanto eu tenho obedecido a Deus, porque o que vai fazer a diferença é isso, querido. É olhar para nós e dizer assim: peraí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Não é ficar no lugar de costume, como Eli estava, sabe? Ele ia para o lugar de costume, para a posição que ele tinha. Lugar onde os sacerdotes ficavam, e aí? Mas ele não ouvia mais a Deus. Um jovem como Samuel já conseguia ouvir a voz de Deus. E o desejo dele era tanto de servir, que quando ele ouvia, ele já se colocava, ele falava: eis aqui o seu servo, não é isso? Querido, qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que tem te influenciado? Será que é a voz do mundo que quer te tornar normal? Na verdade, a proposta do diabo é que nós não nos tornemos normal, que nos tornemos incrédulos. O mundo quer que nos tornemos natural. O diabo quer que nos tornemos incrédulos. E o Espírito Santo quer que nós andemos sobre as águas. É importante que nós entendamos algo. Cristão não anda por tentativa. Cristão anda por direção. Pastor, que direção? A direção de Deus. Existem diversas situações na nossa vida que, se nós parássemos um pouco para ouvir a Deus, nós jamais teríamos entrado em algumas enrascadas. Sabe o que faz a diferença na minha e na sua vida? É o quanto nós ouvimos e obedecemos a Deus. Não é o título de cristão. É o quanto nós ouvimos, o quanto nós obedecemos. Se nós ouvimos a voz dele e obedecemos, não tem como. O reflexo disso vai ser diferente. Você não precisa se esforçar. Vai ser natural. Agora, o que nós não podemos aceitar é, como igreja, como cristãos, é não reconhecer mais quando ele fala conosco. É não ouvir mais a voz dele. Aí você disse: não, pastor, é porque Deus não fala. Não, Deus fala com você. Deus fala comigo, a gente que não ouve às vezes. Deus sempre fala conosco. Nós que muitas vezes não ouvimos Ele. Talvez faz tanto tempo que você não escuta a voz dele, que se você ouvir Ele hoje, você não vai nem reconhecer. O que nós precisamos como igreja é estar dispostos a pagar qualquer preço, se assim posso dizer, para ouvir a voz dele. É estar disposto a ir em qualquer lugar, se é isso que ele quer que façamos. Isso é ser igreja. Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos.
Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos por alguns instantes. Olhe para dentro de você. E eu tenho uma pergunta, talvez para você começar essa oração nessa noite. Ou melhor, algumas perguntas, e uma delas é: qual é a voz que mexe com você? O que mais mexe com você? Ou melhor, quanto tempo faz que você não escuta a voz dele? Quanto tempo faz que você não escuta a voz dele? Eu não estou falando de falar com ele, eu estou falando de ouvir ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração, a sua boca, e falasse para ele: Espírito Santo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Fale com ele, diga: Espírito Santo, eu preciso ouvir a sua voz. O Espírito Santo não vem para nos acusar, e nem se sinta acusado, mas muito pelo contrário. Eu creio que Deus quer levar a igreja a um novo nível, a um novo lugar nele. E este lugar é um lugar de dependência total do Espírito. Isso só será possível a uma igreja que ouve a voz dele e decide obedecer. Fale com ele nessa noite, diga: Espírito Santo, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. A voz dele é o que faz toda a diferença. A voz dele é o alimento que você precisa. É através dele que vem a direção que você precisa. Pastor, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desanimado. O que você precisa é ouvir a voz dele. A voz dele é capaz de parar qualquer tempestade. Talvez você diga assim: pastor, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. O que você precisa é ouvir a voz dele. Porque lâmpada para os meus pés é a luz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai te dizer o passo a cada dia e vai te dar direção para amanhã. Escute, tudo que nós precisamos é ouvir a voz dele. Feche os seus olhos e não saia daqui sem que ele fale contigo. Não entre no lugar de comodismo como entrou o sacerdote Eli. Ah não, ele não fala, tá tudo bem. Não, não é isso. Ele quer que sejamos e façamos parte da geração de Samuel. Jovens, homens, mulheres que ouviram a voz de Deus. Comece a clamar por isso. Comece a desejar isso nessa noite. Diga: Espírito Santo, traz a fome novamente. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sem ele, sem ouvir a voz dele, tudo perde o sentido, tudo perde o valor. Pastor, e o meu amanhã está nele, é a voz dele. Fale com ele, fale com ele. Ainda que os meus olhos
possa ver. Eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. E eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Onde a voz dele está, todo medo vai embora. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado aí. Vamos orar juntos. Se você não quiser abraçar essa que está do seu lado, quer sair do seu lugar, pode ser. Mas eu queria que você orasse junto com essa pessoa. Você vai clamar, você vai dizer: Espírito Santo, abre os ouvidos espirituais. Arranca toda apatia espiritual, arranca todo medo, toda incredulidade. Toda mediocridade de ser natural seja arrancada. O desejo pelo sobrenatural possa crescer em nosso meio. Se você ouvir a voz de Deus, você vai andar no sobrenatural. Você vai andar sobre as águas, porque é a direção dele, é a voz dele que faz a diferença. Comece a clamar, diga: Espírito Santo, fala comigo, fala com meu irmão, fala com a minha irmã. Espírito Santo, Espírito Santo, fala com seu povo nessa noite, com seus filhos, com suas filhas, com aquele que entrou nessa noite pedindo uma resposta, pedindo um milagre. Espírito Santo, que o Senhor seja a resposta necessária, que a sua graça nos baste, em nome de Jesus. Fala conosco, fala conosco. Nós estamos insatisfeitos, nós queremos ouvir a sua voz, nós precisamos ouvir a sua voz, a voz que traz vida. Isso, ore, ore. Sinta o Espírito Santo tocando o seu interior hoje. Os seus ouvidos espirituais agora sendo destravados, toda surdez agora, toda apatia seja arrancada em nome de Jesus. Talvez você está anestesiado por algumas circunstâncias. Que o Espírito Santo te toque nessa noite. Toda indiferença seja arrancada. Ayalabanae, Ramamasuidere Malamano.
Você que já orou com o seu irmão, feche os seus olhos. Deixa eu tentar passar um pouquinho do que eu estou sentindo no meu espírito. O meu maior desejo neste tempo é viver o que Jó falou. Jó um dia falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Eu queria que nessa noite você pedisse uma experiência com Ele. Feche os seus olhos e você vai falar com Ele. Diga: Senhor, eu não quero viver de experiência de outros, eu quero ouvir a sua voz. É você e Ele agora, é você e Ele. Deixa fluir no seu interior. Eu sinto que Ele está tocando a vida de alguns aqui. Eu sinto isso. Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma depois de ouvir a voz dele. Quero te conhecer mais, quero te conhecer. Queremos te conhecer, Senhor. Gera fome e sede em nosso meio. Desespero pela sua voz, pela sua direção, amado Espírito. Nós ansiamos como igreja, nós desejamos como igreja. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, Jesus. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos. Intimidade, intimidade, intimidade. Ser consumido pelo teu olhar. Libera uma unção neste lugar, eu te peço, Espírito Santo. Quero subir em teu colo. Que nos tire do comodismo, do lugar onde sempre estivemos. Nos coloque de pé para ouvir a sua voz. Eu quero olhar em teus olhos. Ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo. Como criança me embriagar do teu amor. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero, preciso. Quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos. Aramaço da calaxana. Ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo. Como criança me embriagar do seu amor. Eu quero olhar em teus olhos. Eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, doce Espírito. Pelo teu olhar. Eu te amo, doce Espírito. Quero subir em teu colo. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Como
Feche os seus olhos e adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Seu amor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Mais, Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Mais e mais. Eu quero, preciso conhecer-te. quero te conhecer. Você pode aplaudir a Ele melhor que você tiver. Santo Espírito, Santo Espírito, levante a sua voz em adoração a Ele. Exalte o nome dEle. Tu és santo. Aleluia, aleluia. Santo, tu és santo. Não há ninguém como tu, não há, Senhor. Não há. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome. Amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado, diga para ele assim: quando você ouve a voz dele, quando você ouve a voz dele, tudo fica diferente. Amém. Pastor, para que tanto abraço? É porque tá frio, né, gente? Aí você abraça, dá uma esquentadinha. Salmos capítulo 37, verso 4 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Não tenha medo. Quando você olha para a palavra, você vê alguns homens como Abraão e diversos outros que ouviram a voz de Deus, e isso fez a diferença na vida deles. O que faz a diferença na nossa vida é o quanto ouvimos dele, o quanto obedecemos dele. Amém? Quantos vão dizimar e ofertar nessa noite?